Falando em revolução e contra-revolução, no livro de Dr. Plínio, não se assustem, eu vou falar muito pouco dessa vez, porque a maior parte da reunião aqui será constituída pela apresentação de um vídeo das cerimônias das exéquias da Rainha Elizabeth II da Inglaterra. Os senhores, as senhoras dirão, mas já vimos isso largamente. Por que apresentar novamente isso, que não é nenhuma novidade? Fato é que eu também vi longamente, ainda na Europa, eu estava lá quando ela morreu, todas as cerimônias a respeito o traslado do corpo para a Escócia, depois da Escócia para a Inglaterra. Mas este filme, que são 58 minutos, é um resumo muito bem feito. É mesmo até emocionante, e que ressalta isso que é o título da conferência, que a Idade Média não morreu. Né? Não morreu, em que sentido ela morreu? Quer dizer, todos os esplendores dessas cerimônias que pudemos assistir, que vamos ver agora num resumo, que começa praticamente desde o anúncio da morte dela e vai até o enterro dela na catedral, na igreja de São Jorge, em Windsor. Esse cerimonial todo desenvolveu-se na Idade Média. A impressão que se tinha é que o mundo inteiro emergiu no ambiente medieval. 4 bilhões de pessoas assistiram, ao longo desses dias às várias cerimônias. Um acontecimento, por assim usar um termo moderno, mediático, poucas vezes acontecido na história do mundo, talvez único. Mas, então, como eu dizia, essa apresentação, nós devemos vê-la do ponto de vista do que o Dr. Plínio explica em Revolução e Contra-Revolução. Imagino que todas as senhoras e senhores já leram o livro. Os que não leram, recomendo vivamente a leitura desse livro. Quando eu conheci a TFP em 1967, eu li esse livro com verdadeiro entusiasmo e desde então, sempre quando posso, releio, e sempre quando releio, encontro coisas novas. Nova et vetera. Coisas antigas e coisas novas. Porque esse livro do Dr. Plínio, Revolução e Contra-Revolução, se quiserem, uma obra de arte literária, filosófica, histórica, uma interpretação da história magistral, e como todas as obras mestras, a gente nunca se cansa de vê-las, a gente nunca deixa de encontrar numa obra magistral um aspecto novo que o espírito não aprendeu numa primeira vez, numa segunda, numa terceira vez. Portanto, erram aqueles que, quando visitam, por exemplo, Neuschwanstein, maravilhoso castelo no sul da Alemanha, feito pelo rei Luís II da Baviera. Já conheci o Neuschwanstein. Já estive lá 1 ou 2 vezes, já vi tudo, não viu nada. Quer dizer, uma obra daquelas, garanto aos senhores e senhoras, podem ir lá 50 vezes, cada vez que forem, verão um aspecto novo. Bom, mas o Revolução e Contra-Revolução é um livro muito importante para nós, porque dá um critério de análise da história, dos acontecimentos que se passaram e do presente, numa ótica que ilumina para quem queira ser contra-revolucionário, católico contra-revolucionário, dá uma chave de interpretação dos acontecimentos, que sem ela a gente não consegue interpretar os fatos passados e presentes sob uma ótica católica contra-revolucionária. Então, entrando no tema, tudo que eu vou dizer aqui é iluminado, porque o Dr. Plínio explica nessa obra Revolução contra a Revolução, mas também em inúmeras conferências que ele fez para auditórios da TFP, das quais eu pude participar. Eu tenho aqui, inclusive, uma apostila sobre a Revolução Inglesa. O Dr. Plínio tem 2 séries de comentários sobre a Revolução Inglesa, que um dia, talvez, se houvesse interesse dos senhores, valeria a pena comentar aqui um dia, enfim, seria matéria para várias reuniões, não para uma reunião rápida, mas que também demandaria muita paciência. Mas, de fato, a Revolução Inglesa, a Inglaterra, foi um primeiro país a entrar na Revolução, por incrível que pareça, no processo revolucionário da primeira Revolução. Tinha havido a Revolução de Lutero, no século XVI, mas no século XVII há uma dupla revolução na Inglaterra, política e religiosa. Política porque derruba o rei e proclama a república. Carlos I foi derrubado em 1649, aprisionado, condenado à morte, decapitado, e foi instaurada uma república, que foi a primeira república na Europa,
de cunho revolucionário, que foi de 1649 a 1660. 11 anos durou essa república, sobre a égide de Cromwell e depois de seu filho. O filho do Cromwell viveu pouco, 9 meses, e Cromwell ficou praticamente 10 anos como Lord Protector, senhor protetor da Inglaterra, mas era uma república. Porém, os desatinos perpetrados pelos republicanos foram de tal monta que o povo não aguentou e o general Monk, que representava o parlamento, restaurou a monarquia na pessoa de Carlos II, filho de Carlos I. Né? Mas então a Inglaterra é o país onde a Revolução usou como que é um cadinho para como que introduzir o mundo moderno, porque essa Revolução Inglesa de 1649, que começa com a decapitação do rei e a implantação da República, vai ser repetida 130 anos depois na França, com a Revolução Francesa. Né? E a similaridade e os paralelos são marcantes. Né? Decapitação do rei também, derrubada da monarquia, a proclamação da República, né? E com a proclamação da República, toda a feiura que se estabeleceu no mundo. Quer dizer, o mundo da monarquia era o mundo dos símbolos, das pompas, do cerimonial, que nós vamos ver aqui. Né? O que nós vemos aqui, isso aqui é de uma época, da época que a Inglaterra era uma monarquia. Bom, continua sendo monarquia, mas muito carcomida pela Revolução. Né? Mas a República não produz nada de belo, nada de maravilhoso. Né? A República é revolucionária. O Dr. Plínio explica a Revolução contra a Revolução, que pode existir uma República contra-revolucionária. Mas as repúblicas implantadas no mundo depois da Revolução Francesa, todas elas são impregnadas do espírito igualitário da Revolução Francesa e são revolucionárias. Né? E, portanto, introduziu o feio. Né? Não sei se leram, tem umas memórias muito famosas de Maurice Paléologue, que foi embaixador francês no início do século XX na Rússia. O nome dessa obra chama La Russie des Tsars, a Rússia dos czares. Né? E ele descreve a visita do presidente Poincaré. Quem foi presidente em 1910, 1915, por aí, pouco antes da guerra. E ele fez uma visita a São Petersburgo. E a corte, Nicolau II, foi recebê-lo. Né? Ele chegou num couraçado da Marinha Francesa, e o czar foi com toda a corte, receberam no couraçado da Marinha Russa, se encontraram no meio do caminho, na entrada da Bahia de São Petersburgo, tocaram de navios, depois houve uma grande recepção, né, no palácio em São Petersburgo, o palácio de inverno. Então ele, Poincaré, descreve as senhoras, as damas com pedras preciosas nos vestidos, aqueles vestidos maravilhosos, e com coroas, as princesas, né? E os marechais, os duques e a nobreza, né? Com uniformes galardoados. Né? Então, aquele era um esplendor, uma feeria de luzes, daquelas pedras todas cintilando, né? As joias, né? Das senhoras, das damas, cintilando sob a luz dos candelabros. E ele disse, no meio de tudo isso, dessa pompa toda, Monsieur Poincaré, dans son habit noir, ne faisait pas grande affaire. O senhor Poincaré, vestindo seu terno preto, não fazia muito efeito. Quer dizer, tem aí ele, sem dizer, faz uma comparação entre o que era a monarquia, né, as pompas da monarquia, da cerimônia da monarquia e a república. A verdade, a república foi... Tem um escritor francês que diz que a República foi a implantação do feio sobre a terra. Pois não, senhor? Nós dizia que Afonso. ele parecia um agente funerário, entendeu? No terno preto dele, lá no meio da parecia um agente funerário. Evidentemente, quer dizer, tanto na corte russa quanto aqui nas cerimônias da rainha, né, esse cerimonial que foi estabelecido na Idade Média ao longo dos séculos, com as dinastias de reis, né, evidentemente, o que nós vamos ver aqui é muito apropriado ao espírito inglês. Né? O espírito inglês, o Dr. Plínio comenta isso, ele é muito afeito à ordem, à disciplina, à limpeza, ao belo, né? E faz muita questão de ter isso na vida pública. Por isso mesmo que a República não conseguiu ficar a pé na Inglaterra apenas 11 anos, no século XVII, porque o povo, de tal maneira, ficou horrorizado com aquilo, não foi a nobreza, foi o povo. O povo exigiu a volta da monarquia. E o general Monk,
né? Pressionado que representava o parlamento, viu, não, isso aqui não tem jeito, nós temos que devolver o cetro para os seus legítimos, né? Então foi implantada, foi restaurada a monarquia. Mas já no século V, no século VI, quando um grupo de escravos ingleses esteve em Roma, o Papa São Gregório Magno os viu no mercado de escravos e perguntou: quem são aqueles jovens? Né? Disseram: são ingleses. E ele disse em latim: non sunt angli, sed angeli. Quer dizer, não são ingleses, são anjos. Quer dizer, então, era tão maneira, na fisionomia deles, esse lado de, não só de pureza, mas de candura, esse lado que o Dr. Plínio ressalta muito no espírito inglês, de ordem, de limpeza das coisas corretas, postas no seu lugar certo, né? Se exprimia na face daqueles jovens, isso no século VI. Né? E, de fato, a Inglaterra, que foi chamada a Ilha dos Anjos, a Ilha dos Santos, né? Foi da Inglaterra que saíram os grandes apóstolos da Europa Central, por exemplo. A Alemanha toda foi cristianizada por apóstolos que vieram da a começar por São Bonifácio, né? Que era inglês, ou São Kilian, né? Apóstolo da Francônia, né? E outros santos ingleses fizeram apostolado pela Alemanha. Então vieram de lá, que era um país onde realmente a fé católica desabrochou. Os ingleses chegaram lá no século IV, o Império Romano, né? Mas com eles chegaram os cristãos também. E convertido, aquele povo foi dando vários santos, né? Um dos santos mais famosos da Inglaterra, São Eduardo do Confessor, né? Em cujo trono, até hoje, no trono de São Eduardo do Confessor, o rei inglês é coroado. Quer dizer, a última rainha Elizabeth II foi coroada nesse trono. Se lembrem, se recordarem dos filmes da coroação dela em 52, ela está com o cetro, com a coroa, tudo sentado no trono de Santo Eduardo. E vai ser usado agora pelo rei Carlos III, proximamente, no início do ano que vem, quando for coroado, né? Então, São Thomas Becket, né? Outro grande santo, foi arcebispo de Cantuária, morto pelo rei Henrique II, né? E aí, ao mencionar São Thomas Becket, uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, vocês poderiam perguntar: mas como é que houve isso na Inglaterra? Como é que a Inglaterra, como um país que tem essa apetência pela ordem, pela disciplina, pela beleza e tudo, cai no protestantismo e fica até hoje, né, no século XVI? Dr. Plínio explica isso nesse simpósio aqui sobre a Inglaterra, sobre a Revolução Inglesa. De fato, 300 anos antes da Inglaterra cair no protestantismo, com Henrique VIII, houve uma disputa de poderes entre o rei Henrique II e São Thomas Becket. E São Thomas Becket defendeu a primazia do poder espiritual sobre o temporal. O rei queria sujeitar a igreja, né? O que depois aconteceu de fato com Henrique VIII e até hoje. Quer dizer, o rei da Inglaterra é o chefe da igreja anglicana, né? Ora, como é que um poder espiritual pode estar submisso ao poder temporal? Não é? E São Thomas Becket se levantou contra o rei, dizendo: não aceito, né? Não aceitou a tutela que o rei queria impor à igreja da Inglaterra. Por isso o Henrique II mandou matá-lo. Ele foi morto quando celebrava uma missa, São Thomas Becket. Mas aí, a partir disso, dessa luta entre temporal e espiritual, já no século XII, século XIII, né, começou a haver as estruturas eclesiásticas começaram a ser corridas por dentro, né? E o poder temporal tentando minar o poder espiritual, que quando estoura a traição de apostasia de Henrique VIII, ele que tinha sido proclamado defensor da fé pelo Papa, porque escreveu um livro contra Lutero, refutando os erros de Lutero. Ele, por aquele amor desenfreado pela Ana Bolena, rejeita a própria esposa, se torna chefe da igreja anglicana para poder justificar o seu adultério, né? Mas aí o que acontece? A estrutura eclesiástica toda inglesa apostatou, aceitou como primado da igreja anglicana. Apenas um bispo reagiu, São João Fisher, bispo de Rochester, né? E foi decapitado. Foi decapitado com mais ou menos um mês antes de São Thomas More, que era o chanceler, também tinha sido chanceler da Inglaterra, e que também se opôs a Henrique VIII. Essas duas grandes figuras que se levantaram e que marcaram a história da Inglaterra até hoje, São Thomas More e São Thomas Becket. Mas então é o seguinte: já havia um processo de carunchamento
das estruturas eclesiásticas na Inglaterra que explica essa apostasia toda. Mas ficou a casca, ficou, digamos, o conteúdo foi embora, mas a casca ficou. Agora, essa casca que ficou é maravilhosa, né? E é fruto das instituições católicas, quando ainda a Inglaterra era católica, isso ficou por esse gosto também do inglês, pela coisa ordenada, acertada e tudo, e que eles não quiseram abolir, e que a Revolução foi minando por dentro, né? A rainha tem uma grande influência, isso é indubitável, não é? Pela personalidade dela, a rainha Elizabeth II, pela personalidade dela, pelo longo reinado, pela atitude de muita dignidade que ela sempre teve, né? Ela exerceu um papel extraordinário em seu país, do ponto de vista, volto novamente, revolução e contra-revolução, da revolução da contra-revolução tendencial, né? Ou seja, quando a gente vê essa cena, ou mesmo dela, quando falava na abertura do parlamento todos os anos, né? Aquela dignidade, aquela nobreza, aquela finura, tudo aquilo é um banho de contra-revolução tendencial, né? Que as pessoas tomam quando olham aquilo. Então, a pessoa, nessas cerimônias, mesmo que vamos assistir, né? Por pouca resistência que a pessoa ponha, se não for um revolucionário muito radical, né? A pessoa deixa de ser, admirando aquilo, se a pessoa abrir a alma um pouco para admiração, algo da revolução morre dentro da pessoa, né? E a pessoa instintivamente se diz, puxa, quem sabe a monarquia, né, não seria de fato a forma ideal para o nosso país, por exemplo, né? Então, ela fez, a rainha, ao longo de 70 anos de reinado, um apostolado, se quiserem, contra-revolucionário tendencial extraordinário, enquanto dignidade, enquanto defesa dos valores elevados, enquanto, se quiserem, o apostolado do pulcro, do belo, do maravilhoso, do esplendoroso, no momento que o mundo vai caindo para o hipismo, para todas as formas de degradação moral e agora, na própria Inglaterra, se nota isso, quiser, como é que a Inglaterra, se a luz primordial da Inglaterra é isso, é ter esse amor pelo belo, pelo ordenado, pelo direito, pelo correto, né? É o país onde também o satanismo é muito avançado, né? É o país onde o hipismo, o nudismo deu grande, e até hoje continua dando grande, né? É o país onde surgiu aquela escritora que escreveu uma série de livros de introdução ao satanismo para jovens, que é a Harry Potter, né? Rolling Stone saiu daí, o Beatles saiu daí, na época, hoje os Beatles saíram conservadores, mas nos anos 60 totalmente revolucionários, né? É o país lutando, é o pecado capital, né? Em luta contra as virtudes que o país foi chamado a praticar. Bom, eu não quero alongar mais com essa pequena introdução. Se precisar de alguma explicação aqui, eu creio que não é, porque o filme fala por si, né? Eu acho que já vamos, mesmo porque também já são 11 horas, o tempo já está correndo. Se no final tiver alguma pergunta que queiram fazer que eu possa responder, saiba responder, é com muito gosto. Faça favor. Eu acho que eu vejo, sim. Quer dizer, o filme vai começar, portanto, com o anúncio da morte dela, pela BBC de Londres. O teu jornalista, vocês vão notar que ele está com a voz embargada, né? Ele fala com muita solenidade, não sei que a rainha morreu. Depois, o traslado de Balmoral para Holyrood, na Escócia, em Edinburgh. A rainha morreu, como todos sabem, ela não estava na Inglaterra, estava na Escócia, né? O Reino Unido é formado de 4 países, como os senhores sabem: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda. Ela tinha um palácio, um castelo de verão, que ela costumava passar o verão lá. Aí ela, no castelo de verão de Balmoral, ela faleceu. Faleceu, dizem, a nota de falecimento, morreu peacefully, morreu serenamente, né? Queira Deus que, pelo grande apostolado que ela fez, embora anglicana, Deus tenha tocado a alma dela e a tenha salvo. Não é? Morreu num belo dia na atividade da Nossa Senhora, e o que ela fez de bem para a contra-revolução é tão imenso. O Dr. Plínio faz essa pergunta quando ele comenta a execução do Lord Stratford. Foi um grande defensor de Carlos I. Ele foi julgado pelo parlamento, e o parlamento queria derrubar o rei, e o Stratford se pôs em defesa do rei.
para defender o rei. E ele se entregou ao parlamento para ser julgado pelo parlamento porque estava defendendo o rei e foi condenado à morte. O Dr. Plínio comentou, ele foi de tal maneira, fez um ato de tal maneira contra-revolucionário, dando a vida dele pelo rei, que ele, embora protestante, o Dr. Plínio perguntou, é válida a pergunta, se na hora da morte ele recebeu uma graça especial de Nossa Senhora para se converter e morreu católico e salvou a alma. Mesma coisa podemos fazer da rainha, essa pergunta da rainha, ela fez um bem tão grande à contra-revolução, embora na família dela, houve escândalo na família, houve tudo, mas no conjunto do reinado, o bem que ela fez para a contra-revolução foi tão imenso, né? E quando eu falo contra-revolução, é portanto para a cristandade, para a salvação cristã, para o reino de Maria, esse exemplo que ela deu, né, foi tão de uma vida inteira, né, mantendo aquela compostura que ela teve, é um sacrifício, hein? Imagina, por exemplo, um rei, uma rainha, por exemplo, como ela não podia fazer nenhum gesto feio. Qualquer gesto que fosse um pouco menos elegante, que fosse um pouco menos... milhares de fotógrafos estavam fotografando ela o tempo inteiro. Abanar uma moça que ela não podia fazer, então uma vida de sacrifício para manter aquele mantiã extraordinário que ela tinha. Isso é um sacrifício de uma vida inteira, isso é um martírio, se quiserem. Né? Depois eu vejo o seguinte, o senso de dever dela, foi que dois dos filhos dela, um filho que era o predileto dela, Andrew. como é que chama aquele que? Um que fez uns escândalos. Andrew, príncipe Andrew. Não, é do meio. São os únicos que não estão envergando uniforme, belíssimo uniforme. Eles não podem ver os escândalos deles. Inclusive no casamento, na morte da mãe, eles tiveram de usar roupa civis. Exatamente. Isso é uma humilhação, mas ela manteve até o final essa humilhação. É muito interessante isso. Exato. Esse vídeo no YouTube, senhor? Hã? Esse vídeo é no YouTube que você mandou pro seu Marcos? Está no YouTube. Ah, meu Deus. O senhor não mandou pra ele? Não mandei pra ele. Não está no YouTube. Não. Acho que tem nele. O senhor não recebeu? Eu recebi, deixa eu ver aqui. Se o senhor mandar pro WhatsApp do seu Marcos, eu não sei falar. Foi mandado de São Paulo isso, para a reunião de quinta-feira. Desculpe-me. Eu pensei que estava aqui, hã? O senhor gravou ou não? Não, gravei não, tá no... Exatamente. No link mandou o senhor. Tá, no link mandou o senhor Martins. Não tem não? Eu pensei que estava, pelo menos não estava. Eu estava como se fosse que tivesse aqui, desculpe-me. Vamos ter que. Mas, senhor Renato, na Inglaterra, a gente vai naquele site de dioceses que tem missa tradicional no mundo. A Inglaterra tem quase 200 dioceses que celebram Missa São Pio Quinto. missa São Pio. Sim? Uma ilha assim. É? Vamos lá no terceiro. Não, Os aqueles. Estados Unidos é o campeão, depois vem a França e colado com a França a Inglaterra. Inglaterra. Você sabe que a cerimônia eclesiástica mais bela que eu já assisti na minha vida, né? Não foi em São Pedro de Roma. Foi na igreja do Oratório, em Londres. Era uma procissão do Santíssimo Sacramento indescritível. A perfeição no cortejo que fizeram, e com as tochas, e tocheiro de prata. Uma coisa. Eu precisaria ser um literato para poder escrever para o senhor, mas de fato a cerimônia mais bela que eu vi até hoje foi na igreja do Oratório em Londres, uns 20 anos atrás, mais ou menos. Né? Por causa desse senso cerimonial do inglês, né? Que é uma coisa fabulosa, né? Aliás, então, enquanto vem aí o filme, eu vou não sei se conhecem aquele comentário de Shakespeare sobre a Inglaterra, tirado da peça Ricardo II, que é lindo. Eu vou... E o doutor Plínio comenta rapidamente, vou ver onde está isso aqui. Vou ler para os senhores, que ele imagina a Inglaterra como uma joia, uma pedra preciosa encastoada no mar Argenteo. Ele diz o seguinte, eu vou traduzir aqui. Nessa peça dele, Ricardo II, quem está falando é um nobre, filho do rei Eduardo III, João de Gant, que está morrendo lei de morte, então ele diz, a Inglaterra é isso. Então faz uma espécie de apologia do que era a Inglaterra, e depois lamenta o que a Inglaterra viria a ser. Ia cair na mão de um rei leiteiro,
por assim dizer, que cuida de ovelhas e de vacas, né? Mas então na parte que ele mostra o que era a Inglaterra, olha que maravilha que diz, né? Este trono soberano de reis, né? Esta ilha com cetro, esta terra de majestade, né? Esta sede da guerra, né? Este outro Éden, né? Esse semi-paraíso, essa fortaleza construída pela natureza para si mesma, contra a infecção e contra a garra da guerra, né? Esta feliz estirpe de homens, este pequeno mundo, essa pedra preciosa encastoada no mar argênteo, que serve como uma barreira defensiva da casa contra países menos felizes, né? E que a protege da inveja, da inveja de países menos felizes. Este recanto abençoado, esta terra, este reino, esta Inglaterra. É muito bonito esse texto de Shakespeare. Dr. Plínio comenta, quando ele ouviu isso aqui, não se pode negar que tem seu charme esse comentário de Shakespeare. Mas ele disse que ele, relembrando quando era menino, que ele via as crianças da idade dele fazendo bolhas de sabão, né, e que nunca conseguiu fazer direito, porque era desajeitado. Ele dizia que era desajeitado, não conseguia fazer aquelas bolhas grandes. Ele passava perto da casa dele, tinha um senhor que vendia, não sei, que tinha um pequeno tubinho assim, que fazia uma atrás da outra maravilhosa, e que fica acompanhando aquelas bolhas subindo. E ele faz uma comparação dessas bolhas com a Inglaterra. Olha só o que ele diz. Ele diz, a bolha de sabão é uma verdadeira joia para a pessoa que sabe olhar e sabe contemplar uma bolha de sabão. Uma verdadeira maravilha. Não se esquematiza uma bolha de sabão, ela explode. E diz, bom, aqui é a mesma coisa com a Inglaterra também, não é feita para ser esquematizada. A Inglaterra dá uma sucessão de impressões fugidias, né, que Shakespeare numerou uma depois da outra. Ele apenas teve o cuidado, e esse cuidado é o cuidado de uma senhora dos tempos antigos, que tem um vestido que quase toca no chão, e que ela então pega a cauda, levanta de um modo glorioso. Há um momento em que o elogio dele, continuando gracioso, quase toca o chão do terra a terra. É quando ele diz, quer dizer, praça forte da natureza, construída contra a invasão e a violência da guerra. Eu creio que já está no ponto. Pode ter uma música, vamos ver só a internet, se a internet ajuda. Consegue ver bem ou não? Essa luz talvez apagada fosse bom, hein? Vou só tentar trocar de internet aqui pra carregar. Isso. Esse aqui. Leandro, 1, 2, 3. Vamos ver se presta, né? Porque é uma tentativa. A internet. A internet não é boa.